en verdad me gustaría, a ver si sí, si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. E para hoje nós temos como tema a influência da alimentação na saúde feminina. E dou já as boas-vindas ao meu convidado, Dr. Francisco Kupesala. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estarmos a partilhar conhecimento relativo à saúde. Exatamente. Doutor, vamos começar por não propriamente uma definição, mas dizer que tipo de influências tem a alimentação na saúde feminina. Bom, na verdade, nós temos vindo a presenciar, face certas palestras que nós temos vindo a administrar, a nível do Comando dos Bombeiros, da Polícia Nacional e não só, relativamente à influência da alimentação na saúde sexual feminina e masculina. Né? Okay. E, coincidentemente, hoje estaremos a falar sobre a influência da alimentação na saúde feminina. Então, o alimento tem um grande impacto na saúde, do ponto de vista nutricional e naquilo que é mesmo o desenvolvimento da própria mulher. Por exemplo, dentro daquilo que é a classificação do ponto de vista nutricional, existem 3 tipos de alimentos ou de alimentação. Dentre elas, menciona-se o alimento biocídico. Esses alimentos nada mais são do que alimentos industrializados. Okay. Então, alimentos esses que são muito ricos em aditivos químicos, dentre eles corante, acidulante, estabilizante, aromatizante. Essas substâncias foram adicionadas primeiro para aumentar o tempo nas prateleiras e para mudar o aspecto visual dos alimentos. Uhum. Então, quando estes alimentos são constantemente postos à mesa, ela vai ter um impacto muito negativo no organismo da mulher. Que tipo de impactos podem ser esses, doutor? Estes impactos, o primeiro eu acabo por mencionar que é o problema de desequilíbrio hormonal. Ok. Estes hormônios... Em todos os aspectos, no organismo feminino? Sim, sim. Os hormônios que são os neurotransmissores, eles ficam desequilibrados quando a pessoa usa constantemente alimentos industrializados. Por exemplo, um dos principais hormônios, neste caso, é a serotonina, né, que é o hormônio da alegria, da boa motivação, da boa disposição. Eu acredito que nós temos vindo a nos deparar com pessoas com ou sem salário estão sempre alegres, né? E há também pessoas com ou sem salário estão sempre tristes. Então, isso resulta no desequilíbrio hormonal. O que significa o seguinte, o organismo dessa pessoa, em vez de produzir a serotonina, está a produzir constantemente o cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Então, esse é um dos grandes impactos que o alimento causa dentro do organismo da mulher, né? Então, outra realidade também mas a ansiedade e o estresse, como o doutor acabou de frisar, pode surgir na mulher, né, ou na saúde, ou no organismo da mulher, face à alimentação, como o doutor disse, mas também podem ser outros fatores, certo? Sim, podem ser outros fatores. Mas como estamos a falar da saúde, né, no fator alimentação, né, o doutor está a frisar relativamente às comidas, não é? Sim, esses fast foods também podem causar esse efeito, como hambúrgueres, pizzas? Sim, podem, porque a serotonina, 90% dele é produzido nos intestinos. Então, quando os intestinos estão a ser acometidos, ou seja, quando os intestinos estão com preguiça de assimilar os mesmos alimentos, ou seja, para nossos queridos perceberem, é que o nosso organismo não reconhece alimentos pobres em fibra. Quer dizer que quando há uma ausência de fibra a nível da nossa alimentação, o nosso intestino vai ter dificuldade de assimilar os mesmos alimentos. E diante desta dificuldade, como 90% da serotonina, que é o hormônio da alegria, é produzido a nível dos intestinos, então os intestinos vão ter dificuldade de produzir a serotonina. E veja que é a serotonina que de noite contribui para a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, né? Hoje existem muitas pessoas sofrendo com problemas de insônia, sofrendo com problemas de estresse, são mesmo muito estressadas, né? Mas muito estressadas mesmo, sem perceberem que o que está na base de tudo isso é o desequilíbrio hormonal a nível dos intestinos. E como nós podemos minimizar esses problemas, doutor?
É o seguinte, desde que nós entramos no princípio da civilização, né, hoje é tão bom dizer que não, a caríssima Cláudia é civilizada, né? Nasce em nós uma grande alegria. Mas dentro do princípio da naturopatia, civilização significa distante da natureza, né? Desde que o homem começou a fugir da natureza, doenças graves, crônica e degenerativa, começaram a surgir no mesmo homem. Então, respondendo à pergunta, o que o homem deve procurar fazer, o que a mulher deve procurar fazer, quanto a esta realidade, é voltar para a natureza. Ok. Então, os produtos naturais acabam por dar, posso assim dizer, uma limpeza naquilo que é o nosso organismo. Nesse caso, consumir mais as nossas verduras, aquilo mesmo que é da nossa horta, não é, doutora? É verdade. Doutor, como ninguém pode especificar melhor o que é que acaba por funcionar no nosso organismo, na nossa saúde, né, alimentar feminina, porque nós estamos a falar do organismo feminino. Exatamente. Por exemplo, a famosa inhame, né? O inhame é um tubérculo que ele é muito amiga de mulher. Porque o inhame nada mais ela estimula o estrogênio. O estrogênio é o hormônio este que se encarrega no processo da ovulação. E também é que regula o ciclo menstrual. Significa o seguinte, quando a mulher consome constantemente o inhame, por exemplo, ela dificilmente apresenta problemas de infertilidade. Vamos já começar a comer muito inhame aqui. Sim, porque o estrogênio, juntamente com a progesterona, né? A progesterona é o hormônio este que se encarrega no preparo do endométrio, a camada que fica dentro do colo do útero, que a mulher prepara a cada 28 dias. O que significa que a cada mês o organismo da mulher, isto no caso o útero, do latim é casa, que é a cama onde o feto se desenvolve. Todos os meses a mulher estende esta cama, à espera da surpresa que é o bebê. Quer dizer, tão logo este bebê não venha, a natureza da mulher se encarrega em estender o mesmo lençol. Isso é que sai através da menstruação. Exato. Então, quando há um bloqueio do estímulo do estrogênio e da progesterona, tudo por fator alimentar, então a mulher vai apresentar sérios problemas, tais como cólicas menstruais, problemas de amenorreia, que é a ausência da menstruação, vai apresentar problema de endometriose, que é a má formação do endométrio, desencadeando esta mulher ter problemas de gravidez ectópica, vai apresentar problemas de aborto, né? Que é o problemas que muito acomete várias mulheres. O aborto, a esterilidade também tem a ver, doutor? Sim, tem, porque só a fertilidade aonde há encontro dos dois gametas, o esperma e o óvulo, lá nas trompas, né? Então, só para percebermos, não querendo assim me elevar, diante do ato sexual, por exemplo, tão logo o homem ejacula, a natureza da mulher libera o muco. Este muco é que diz assim, seja bem-vindo, eu te vou acompanhar no lugar ideal. Né? Então, os espermatozoides, aí 60 milhões de espermatozoides que a mulher mesmo é que já vem a conduzir o homem há muito tempo. Sim. E só para termos uma ideia, é que a mulher vive mais que o homem. Isso desde o seu processo de fecundação mesmo. Porque quando o homem libera X, a mulher também ativa o X, que nesse caso, se este espermatozoide conseguir atingir o óvulo, vai dar processo à mulher, né? Vai ter uma menina no caso. Então, normalmente quando é o Y, que no caso é rapaz, né? O processo é muito rápido e ela consegue atingir o óvulo sem antes o óvulo estar no processo de maturação, né? Então, desde o processo da fecundação, o homem tem tendência de viver menos que a mulher. Outro sim também está relacionado com a natureza de procura do serviço de saúde. A Organização Mundial da Saúde comprovou que as mulheres procuram mais serviços de saúde do que os homens. Só para termos uma ideia, a mulher está diante do ginecologista desde a sua primeira menstruação. Mas vemos que os homens só vão diante do urologista na casa de 60, 70 anos, né? Quando já a próstata começa já a apresentar, às vezes tem o câncer da próstata, tem algumas situações é que vão. Doutora, esse nosso tema, influência da alimentação na saúde feminina, será que tem a ver muito também com obesidade, anorexia, que algumas mulheres vêm a desenvolver?
Sim, está muito relacionado, principalmente pelo uso constante de coisas fritas. Isso na obesidade? Sim, na obesidade não só, porque também o uso constante de coisas fritas vai desencadear problema de arteriosclerose, que é o entupimento das artérias. E, na verdade, quanto aos seus sintomas, depende de quais são as artérias que estão a ser afetadas. Por exemplo, se for as artérias carótidas, essa do pescoço, Sim. que medem aproximadamente 7 milímetros, dá problemas de AVC. Né? Hoje existem muitas mulheres sofrendo com problemas de AVC, dor de cabeça constante, até baixa assimilação, acadêmico mesmo. Então, o uso constante de frituras... O frito pode desencadear essas patologias? Pode, porque se for as artérias coronárias, que é a artéria do coração, a mulher vai apresentar problemas de infarto, do miocárdio no caso, que é a morte da segunda camada do coração, vai apresentar problemas de insuficiência cardíaca, né? Mulheres que vão se cansar com muita facilidade, principalmente no ato sexual, que é quando o batimento cardíaco muito acelera, a mulher se sente muito cansada. E já recebemos casos de senhoras que diante do ato sexual ela acabam mesmo por desmaiar, né? Tudo porque há um bloqueio de circulação a nível das artérias coronárias. E se for nas artérias, na verdade, dos membros superiores, a mulher vai ter dificuldade de locomoção, né? Vai sentir... Isso pode levar à morte, doutor? Sim. No caso, vamos supor que já tem essas patologias todas que o doutor está a dizer, né, que advém da fritura ou dos fritos, no momento em que a mulher atinge o orgasmo, pode acontecer um infarto? Sim, pode. E muitas das vezes pela insistência dos parceiros, pensando de que talvez a esposa esteja a se fingir, né? Então, nessa insistência, acaba por dar problemas muito sérios. E já presenciamos casos de senhoras que lamentaram esta realidade, porque elas apresentavam problemas de hipoxia, que é o baixo oxigênio a nível do organismo. Tudo porque a artéria pulmonar dela estava bloqueada. Como o pulmão tem a função de tirar dióxido de carbono e receber o oxigênio, quando há este bloqueio, então o organismo recebe pouco oxigênio. E entendemos nós que há vida onde há oxigênio. Sim. Então, a deficiência dessa comunicação resultou nessa jovem a ter sempre problemas de desmaio. Por exemplo, diante da educação física, diante dos ginásios e não só, elas vão apresentar graves problemas, principalmente no cansar-se com muita facilidade. Ok, então o que fazer em situações do género, doutor? Uma das primeiras recomendações quando nós somos acometidos por problemas de arteriosclerose é o uso constante da água. Devemos beber muita água, né? É pena que hoje nós só bebemos água quando estamos com sede, né? E a sede não é um bom sinal, a sede é sinônimo de desidratação. Devemos consumir constantemente água para facilitar desprender esse coágulo que vão se instalando a nível das artérias. Outra recomendação importante é o uso da melancia. É pena que muitas mulheres não gostam de melancia, né? Mas a melancia, uma das grandes recomendações do ponto de vista nutricional é que ela não deve ser acompanhada com uma outra fruta. Ela é amiga dela mesma. Então, devido a uma substância que ela tem chamada citrulina, né? A citrulina nada mais é do que a substância que facilita na eliminação de toxina através dos rins. Então, ela quando é associada a outras frutas, ela cria uma bomba a nível do nosso organismo. E aquilo que poderia nos fazer bem, lógico que poderá nos fazer Então, quando é melancia, é só melancia? Só melancia, sim. Doutor, nós vamos para um curtinho intervalo. É já uma questão de voltarmos e continuarmos a nossa conversa. Você que está aí do outro lado, é tempo de beber uma aguinha e volte connosco. Até já. Hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?
Cá estamos nós de volta para a continuação do nosso tema. Nós estamos a falar da influência da alimentação na saúde feminina com o Dr. Francisco Kupesala. Doutor, falava da fruta, né, que é a melancia. Foi ainda que nós cortamos, fomos para um curto intervalo. Então a melancia é aquela fruta ou aquele tipo de tratamento que não se pode misturar com outros. Exatamente. E uma outra recomendação é o uso da banana. A banana ela tem um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é um aminoácido que produz a serotonina, o hormônio da alegria. Talvez seja por isso que o macaco é muito alegre, né? Sim, então, pelo uso constante da banana. Mas pronto, existem vários outros alimentos. Todo alimento proveniente da natureza... A hiena também é muito alegre. Todo alimento proveniente da natureza é muito bom, mais do que ela dá vida no nosso organismo. E nós somos feitos por célula e as células precisam de se alimentar. Só para termos uma ideia, uma das principais glândulas, principalmente o pâncreas, o pâncreas é constituído por heliota de Langerhans. Essa heliota de Langerhans tem a função de produzir a insulina, hormônio este que regula os níveis de açúcar no sangue. Então, quando essas células não estão a ser bem nutridas, terão dificuldade de produzir insulina. E havendo dificuldade de produzir insulina, remete-nos a problemas de diabetes, no caso. Então, a alimentação, por exemplo, o frango, por exemplo, o processo que ela obedece das 3 etapas, os pintainhos, no caso, na primeira semana eles dão hormônio, né? Isso é para acelerar o crescimento da mesma. Na segunda semana eles dão antidiurético, isto é para facilitar no peso. E na terceira semana eles dão nitritos e nitrato, né? Substância essa que dentro do nosso estômago produz a nitrosamina, tumores ou substâncias cancerígenas. E na quarta semana tem que abater o animal. Agora, tumores que poderiam se desenvolver em animal, desenvolve-se em nós. Exato. Para as mulheres gerando problemas de quistos, miomas, endometriose e vários outros problemas. E o pior de tudo isso é que os problemas de mioma, que são tumores benignos, elas alimentam-se de estrogênio. Então, quando a mulher faz uso constante desses embutidos e usa mais métodos anticoncepcionais, então isso só facilita o crescimento do tamanho dos miomas. E às vezes, quando a mulher é submetida a uma ultrassonografia, uma ecografia pélvica ou mesmo endovaginal, as ecografias dizem que não apresenta relatório o que está na base de tudo isso, sem perceber que o grande problema consiste mesmo no bloqueio ou no desequilíbrio hormonal. Ok, doutor. Nós falamos da obesidade, né? Que normalmente o doutor disse que está relacionado a frituras, né? Mas também não só, né? Só, sim. Porque há mulheres que desenvolvem a obesidade também na ansiedade, mas como estamos a falar do fator alimentação, nós sabemos que é o corre-corre da sociedade, né? Que permite com que às vezes não façamos uma alimentação adequada e regrada. É o mesmo caso na anorexia? Na verdade, a anorexia nada mais é do que o rompimento das artérias o entupimento das artérias vai facilitar a baixa presença de oxigênio no cérebro. Então, diante desta realidade, o que está na base dos problemas da arteriosclerose, mas antes deixa eu dizer que a obesidade também está muito relacionada com o sedentarismo. Sim. Né? Quando a gente nos alimenta, o nosso organismo precisa queimar essas energias. Quando isto não o faz, sobrecarrega o fígado. E o que é que o fígado vai fazer? Vai mandar essas gorduras nos tecidos adiposos. Vai comprometer vai elevar o índice da massa corporal. Quero deixar aqui uma dica muito importante para a gente tentarmos perceber se estamos baixo ou acima do peso. É muito simples. É só pegar a tua altura, multiplica pela constante que é o 2. O valor que te dá soma pelo teu peso. Então, tem de estar de 17 a 24, é o padrão normal. Acima disso é sobrepeso e abaixo de 17 é desnutrição. Então,
a falta de exercício, as pessoas hoje são muito sedentárias, isso facilita problemas de obesidade. A anorexia está muito relacionado com problemas de estresse também. O estresse vai cristalizar, ou seja, como se fosse, vai envelhecer as artérias. E isso dá um rompimento na camada craniana e o cérebro começa a vazar sangue. Então são vários problemas que estão na base, o grande impacto da alimentação quanto os problemas que nós temos vindo a verificar. A desenvolver, não é? Então, a alimentação certa, como disse o doutor, passa apenas por verduras? Ou podemos ter uma mistura de tudo um pouco? Porque tem que haver equilíbrio, não é? Exatamente, exatamente. Sim, na verdade, o que está na base de vida ou morte é a dose. Sim, então, é preciso a gente usarmos o princípio do equilíbrio. Usar o princípio do equilíbrio, por exemplo, mas todo alimento pobre em fibra, que o nosso organismo não reconhece, quem sofre é o intestino. E quando o alimento sai da boca, passa pelo esôfago, cai para o estômago, aonde ocorre o processo da digestão. E quando a pessoa come, quando a mulher se alimenta, ou seja, faz a mastigação muito rápido, isso só vai ativar mais o estresse. E quando o alimento sai do estômago, vai para os intestinos, aonde ocorre o processo da assimilação, depois vai para os intestinos grossos, Exato. que é onde ocorre o processo da eliminação. Agora, quando os intestinos estão intoxicados, estão sujos, em outras palavras, isso vai facilitar o problema de migração bacteriana. O que causa a prisão de ventre. Exatamente. A prisão de ventre facilita a migração bacteriana. Quando os intestinos estão sujos, vírus e bactérias só permanecem quando o ambiente é agradável. Então, aí a salmonela tifo sai dos intestinos grossos e vai para os intestinos delgados, dando problema de febre tifoide. Situação que nós temos vindo a verificar a nível da nossa sociedade. Muitas pessoas sofrendo com problemas de febre tifoide. Ali, a Escherichia coli vai para os rins, dando problemas de infecção de urina, no caso, né? Hoje as pessoas estão a sofrer muito com problema de infecção urinária, sem perceberem que o grande problema é os intestinos. Então, só que aí a Escherichia coli, quando vê que o ambiente está agradável, não fica sozinha. Ela vai chamar também a clamídia e tricomoníase, todas elas são bactérias. Então, aí quando elas chegam, dizem assim, não, vamos agora nos dividir. Você vai para a bexiga, dando problema de cistite na mulher, que é infecção a nível da bexiga, gerando muito desconforto no ciclo menstrual, vai dar problema de corrimento vaginal, vai dar problema também de vaginite. Então, ainda por cima pode acometer... A vaginite não é a mesma coisa que o corrimento, não é, doutora? Não é. A vaginite nada mais é do que infecção na flora vaginal. Okay. Isso acontece quando há uma queda do pH da flora vaginal. Por exemplo, o pH da flora vaginal é 4,7. É um pH bastante ácido. Só que essa acidez protege a mulher de certos patógenos, no caso as bactérias. As bactérias. Exatamente. Então, quando há essa migração bacteriana na mulher, o aparato reprodutor feminino vai sofrer muito. Ali, por exemplo, H. pylori diz que não, eu também não estarei aqui sozinha a nível dos intestinos. Vai para o estômago, vai desencadear problemas de gastrite. Hoje as pessoas estão sofrendo muito com problemas de gastrite. Ali em tudo isso, depois surge a famosa HPV, que é o vírus papiloma humano, que nas mulheres desencadeia problema de câncer do colo do útero. Então, sim, o doutor falava da relação da prisão de ventre com certas infecções, não é? Sim. Que pode surgir a infecção urinária. Isso tudo também relacionado à alimentação. À alimentação. Ok. À alimentação. Então, para além da infecção urinária, quais são as outras infecções com a relação à prisão de ventre que podem surgir? Pode desencadear infecção pulmonar, né? A famosa enfisema pulmonar. E isto depois pode facilitar, pode atrair a bacilo de Koch, que é a bactéria que traz problema de tuberculose. Ok. Né? Doutor, a prisão de ventre pode desenvolver problemas de hemorroidas ou fístula? É fístula? Fissura não. Ah, ok. Quer dizer, a hemorroide nada mais é do que a dilatação das artérias a nível do ânus. Então, isto acontece muito quando os intestinos têm mesmo dificuldade. Por exemplo, já recebemos pessoas que... Uma senhora que ficou 30 dias sem casa de banho. Ela come normalmente, trabalha, faz, desfaz, mas
não consegue ir ao banheiro. Quando ela foi ao hospital, né, fizeram ali uma ecografia abdominal, disseram que não, você está com colite, que está a atrair, em outras palavras, tens câncer dos intestinos, mas que na verdade não era bem câncer, era o elevado nível de toxina a nível dos intestinos. E quando essa senhora foi submetida a uma desintoxicação intestinal, então ela agradeceu bastante. Normalmente, como é que é feita essa desintoxicação? Na verdade, usa-se o aparelho de hidroconoterapia. Nesse aparelho de hidroconoterapia, paciente A ou o paciente fica deitado numa cama e coloca-se ali, um dos principais chás que muito usa-se é o sene da Índia, que é o sene que é amigo dos intestinos. Então, o processo é introduzido de forma retal. Né? Então, na medida que estes chás vão entrando, a pessoa vai ter tendência de querer ir ao banheiro. Então, diante desta realidade, a pessoa acaba por fazer um processo da desintoxicação intestinal, de tal maneira que o Dr. Kellogg, que realizou mais de 22 mil cirurgias intestinais, diz que nunca encontrou nenhum intestino limpo. Então, significa que todos nós carecemos de uma lavagem intestinal. Ok. E isso de quanto em quanto tempo, doutor? Numa fase inicial, obedece-se 3 dias consecutivos. Né? Pode alternar um dia sim, um dia não. Mas depois da pessoa fazer pela primeira vez a desintoxicação intestinal, vai indo fazendo de 3 em 3 meses. O clister pode-se considerar também a lavagem intestinal? Na verdade, o clister, ela está muito relacionada, ela atinge apenas a parte do reto, né? Okay. Não atinge o colo transverso, descendente e ascendente. Então, já estes aparelhos são mais recomendáveis para o processo todo. O clister, na verdade, ela amolece as fezes na área retal. Daí que quando a pessoa faz o clister, tem tendência logo de evacuar devido ao amolecimento das fezes que ao longo dos anos foram acumulando-se nessa região. Okay. Isso é que remete a problemas de hemorroide, quer externa, quer interna. Ok. As hemorroidas também podem ser externas e internas? Sim. Ok. Normalmente, como é que funcionam? Eu gostaria que o doutor explicasse como é que funcionam as externas e as internas. As internas, normalmente, é caracterizada simplesmente pela presença de gotas de sangue nas fezes. Ela não sai o tecido. Né? Quando já a saída do tecido é porque a hemorroide está a obedecer o processo externo. Então, a interna a pessoa simplesmente vai ter dificuldade de ir ao banheiro, vai fazer muito esforço e muitas das vezes segue-se mesmo com fissura anal, que é rachadura a nível do ânus. Agora, com o passar do tempo, ela vai deixar de ser externa, vai passar para ser interna. Isso já a saída do tecido. Aí a mulher, e vejamos que a hemorroide, ela dificulta a irrigação do sangue na área pélvica da mulher. Isso remete a problema de frigidez, baixa presença do prazer sexual. Né? Já recebemos senhoras que dizem que não importa onde meu esposo me tocar, não sinto nada. Isso está muito relacionado com a circulação do sangue a nível do clitóris. Ok, mas parece que se está a desconversar, mas no fundo acaba por ser muito pertinente, porque isso tudo tem a ver mesmo com a alimentação também. Isso do que o doutor acabou de dizer, do toque no clítoris, também é uma influência da má alimentação? Só para termos uma ideia, o clitóris funciona tal conforme o pênis funciona. De que maneira? A ereção e a concentração de sangue nos corpos cavernosos. Essas artérias do pênis, que quando, por exemplo, se durante a noite os corpos cavernosos absorveram sangue, de manhã o homem acorda ereto. Isso tudo devido à presença da irrigação do sangue. O mesmo funciona com o clitóris. O que acontece, na verdade, é estímulo da corrente sanguínea para esta região. Quando o coração, canaliza sangue para essa região, a mulher se sente... Aí vai facilitar também a liberação da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer sexual. Então, quando há um bloqueio da liberação da ocitocina, então não haverá verdadeiramente o prazer sexual. Então,
a má alimentação, nomeadamente problemas de fritura, alimentos industrializados, vão trazer, repito mais uma vez, o entupimento da canalização do sangue a nível dessa região. Doutor, quais são as últimas considerações que deixa aos nossos telespectadores? Na verdade, nós queremos agradecer, né? Quero muito parabenizar este programa, Obrigada. de maneira que tem levado avante a divertir a sociedade, nomeadamente sobre o bem-estar. A nossa sociedade está doente, a sociedade está doente, dizia Augusto Cury, formando doente para uma sociedade doente. Então, nós devemos procurar fazer sempre consultas de rotina, né? A mulher deve procurar entender que antes do quarto está a cozinha. E a cozinha é o laboratório onde se produz saúde e doença. Então, se nós queremos viver mais tempo, queremos ter uma velhice sem dores, não evitarmos o envelhecimento precoce, então nós devemos procurar primar muito por aquilo que nós comemos. Ok. Nesse caso são as verduras, o que é, não é? O que faz... O princípio do equilíbrio. Ok, o princípio do equilíbrio. É verdade. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Bem Viver. Nós agradecemos. Nós temos muito gosto, ou teremos muito gosto em recebê-lo mais vezes aqui no nosso programa, Está para bem. então, assim, outros temas relativamente à saúde. Tá. Não só feminina, como a masculina e no seu geral. Tá bem. Muito obrigada, doutora. Obrigado nós. Uma obrigada também estende-se a si, que você esteve aí do outro lado a fazer-nos companhia. Agradecer ao TEN que abriu as suas portas para nos receber. Não se esqueça de subscrever o canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube. E não se esqueça também que nós já estamos na posição 206 da TV Cabo. Estou vestida pela Amo-te Compras e já sabe, temos encontro marcado no próximo programa. Até já! Hace tiempo que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?